Uma entrevista completamente equivocada. Parabéns ao Palmeiras, fez um jogo como sempre faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. É pra você, pô, que é um grande atacante e não teve a capacidade de, em 90 minutos, de o Palmeiras só se defendendo, como você falou, de fazer um gol no Palmeiras, pô. E você é ruim? Não, pra mim você é muito acima da média, Calé. Assim, eu acho que são entrevistas que você tem que pensar um pouco pra falar, sabe? Você tem que pensar um pouco pra falar. Colocando John Arias com cara de raiva dentro do Morumbi, rasgando a bandeira do São Paulo. Mas, pô, falar que o Palmeiras joga do meu... Pô, tá brincando, rapaz. Palmeiras joga do mesmo jeito mesmo. Sempre joga pra ser campeão. Sempre joga pra ser campeão. Que papelão da tal da Cazé TV com a gigante torcida do São Paulo. Acho que você deveria pegar como exemplo como joga o Palmeiras. Que joga sempre pra ser campeão. Não à toa, todo ano briga pra ser campeão. A torcida do São Paulo tá revoltada e com razão com essa montagem patética que a Cazé TV fez depois do clássico contra o Palmeiras. Todo ano briga pra ser campeão. Sabe? Então, você tem que parar de colocar desculpa. Salve, nação, rapaziada! E a treta do São Paulo, hein? Rapaziada, como vocês sabem, o Palmeiras ganhou do São Paulo de 1-0, pessoal. E no pós-jogo, o Caleri, jogador do São Paulo, deu uma entrevista parabenizando o Palmeiras, falando que o Palmeiras amassou o São Paulo e o São Paulo não teve chance nenhuma. E nisso, pessoal, a mídia brasileira ficou revoltada, principalmente o Felipe Melo. Felipe Melo detonou o Caleri, o jogador Caleri. Detonou, pessoal. Vocês vão ver aí no próximo vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Dá uma atenção, o Felipe Melo detonando o jogador do São Paulo. Eu vi a entrevista do Caleri. Essa entrevista que eu vi do Caleri foi de ontem mesmo. O Caleri falando, dando parabéns pro Palmeiras. O Palmeiras joga igual, fez um gol e jogou na parte defensiva e se defendeu o tempo todo. É sério isso? Essa entrevista foi de ontem? Ou é uma entrevista passada que colocaram como se fosse ontem? Deve ser, né? Não é possível, né? Eu tenho elogiado tanto São Paulo, né? Esse início de São Paulo de Campeonato Brasileiro, ganhando o Flamengo, ganhando jogos importantes, como o último jogo contra o Bragantino também, né? Mas não dá pro símbolo do time, né? O cara do time, dar uma entrevista como essa, né? Isso realmente não é fake news, não é entrevista que pegaram do passado e trouxeram agora pro presente. Olha, o Palmeiras ontem não fez nem esforço, pô. O Palmeiras não fez esforço. O primeiro tempo do Palmeiras é para ter sido uns 3-4. Sabe, o Caleri, na qual eu sou um grande admirador, é um grandíssimo atacante, deu uma entrevista completamente equivocada. E de entrevista equivocada eu conheço, hein, porque eu já dei algumas. Eu já dei algumas. Faz parte, normal. O tempo vai passando, a gente vai tendo mais experiência. Mas, pô, falar que o Palmeiras joga do meu... Pô, tá brincando, rapaz. Palmeiras joga do mesmo jeito mesmo. Sempre joga para ser campeão. Sempre joga para ser campeão. Acho que você deveria pegar como exemplo como joga o Palmeiras. Que joga sempre para ser campeão. Não à toa, todo ano briga para ser campeão. Todo ano briga para ser campeão. Sabe? Então, você tem que parar de colocar desculpa. Parar de colocar desculpa nas coisas. Ah, mas o Palmeiras... Ah, mas foi lá e ganhou. Se o Palmeiras joga super defensivo, como você falou... Isso é até uma situação ruim, assim, meu pensamento é para você, pô, que é um grande atacante e não teve a capacidade de, em 90 minutos, de o Palmeiras só se defendendo, como você falou, de fazer um gol no Palmeiras, pô. E você é ruim? Não, para mim você é muito acima da média, Calé. Muito acima da média. Então, assim, eu acho que são entrevistas que você tem que pensar um pouco para falar, sabe? Você tem que pensar um pouco para falar. Porque eu, quando não pensava e dava entrevista no calor do jogo, eu pagava muito por isso. Ó, enxurrada de críticas. Então eu tenho até... como posso dizer... Já aconteceu comigo de dar algumas entrevistas no calor do jogo sem pensar e depois vir críticas. Por quê? Por entrevista equivocada. Pô, você se equivocou completamente, cara. O São Paulo jogou muito mal, cara. O São Paulo jogou muito mal.
E o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras controlou o jogo no primeiro tempo, que podia meter 4 em vocês. E no segundo tempo, o Palmeiras controlou o jogo mesmo marcando. Mesmo sem bola, o Palmeiras controlou o jogo. Isso é coisa de time grande, de time bem treinado, de time que pensa em ser campeão. Porque em algum momento na temporada, o time vai precisar se defender bem. E digo mais, o time que não toma gol, ele já começa já com uma probabilidade enorme de vencer o jogo. Principalmente bons times. O Palmeiras tem um meio campo top, um ataque top. Se não tomar gol, provavelmente vai fazer um. Foi o que aconteceu, com 5 minutos de jogo. Jogada perfeita do Arias. O Palmeiras em cima do Arias. Uma transição rápida. Um contra-ataque super rápido. Coisa que o São Paulo teve posse de bola, mas não teve a capacidade de fazer gol. Então eu deixo aqui para vocês. Realmente foi essa entrevista. Não dá para tirar mérito do adversário, né? Você perde em casa com 50 mil pessoas, vamos dar mérito ao adversário. Vou deixar uma coisa aqui. Felipe, você que não estou criticando São Paulo. Pelo contrário, São Paulo é um dos clubes que eu mais elogio. E eu gosto de elogiar. Seja São Paulo, seja Corinthians, seja Vasco, seja Botafogo, seja Flamengo, seja clubes que foram meus rivais, sabe? Eu gosto de elogiar, cara. Eu acho que nós temos que mais que elogiar do que propriamente criticar. Só que as críticas, às vezes, elas são justas, né? Nós precisamos criticar também. E eu não estou criticando o São Paulo. E tampouco o Caleri, que eu sou muito fã. Como eu falei assim, mas foi uma entrevista equivocada. Foi uma entrevista equivocada, que sabe, do calor do jogo e tal. Então, eu quero deixar claro que não tem que tirar mérito do adversário, nada, não. Tem que tirar mérito do adversário, não. O adversário foi melhor, pô. E nós jogamos... O adversário foi melhor, nós jogamos bosta nenhuma, sabe? Pô, desculpa a torcida, aí 50 mil que vieram aqui e assistiram o show do Palmeiras. Tanto que a torcida saiu revoltada, pô. A própria torcida saiu revoltada, porque vocês podiam fazer mais. Rapaziada, o comentarista da ESPN, o Léo Bertozzi, também detonou o Caleri. Meu, que entrevista vergonhosa. Uma coisa que você não deve no futebol é dizer como seu adversário deve ou não jogar, né? Então, sim, eu entendo que isso advém da frustração da derrota, mas se o Palmeiras está fazendo sempre assim e está ganhando sempre, acho que, como você falou, a pergunta que ele tem que se fazer é por que o São Paulo não está conseguindo vencer o Palmeiras, que joga sempre assim e está vencendo sempre. Tabu mantido. Rapaziada, eu vou deixar aqui o vídeo do Caleri e vocês tiram as suas próprias conclusões. Dá uma atenção que o Caleri falou no pós-jogo entre Palmeiras e São Paulo. É o 12º jogo que o São Paulo não consegue vencer o Palmeiras. Quanto que essa equipe está engasgada para vocês? Isso é verdade. Mas não lembra que a gente empatou e saiu campeão na cara deles. Então, para contar o jogo sim, mas para quando a gente dá a volta olímpica não. Parabéns ao Palmeiras. Fez um jogo como sempre faz um gol nos 5 minutos. Depois joga como joga sempre. Jogaram de metade de cancha para trás, de campo para trás. A gente jogou muito mal porque não conseguiu levar gol, levar perigo no gol deles. E ganharam. Não tenho muito mais para dizer. A gente outra vez controlou o jogo. Não tivemos chance de gol, mas Palmeiras jogou como sempre joga, gol nos 5 minutos e a gente não pôde entrar. Parabéns ao Palmeiras, fez um grande jogo, sempre jogando igual. Rapaziada, e esse jogo do Palmeiras e São Paulo tá dando o que falar. O pilhado detonou a Cazé TV, pessoal. Detonou a Cazé TV, porque parece que a Cazé TV humilhou o São Paulo. Meu, que absurdo. Que papelão da tal da Cazé TV com a gigante torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tá revoltada e com razão com essa montagem patética que a Cazé TV fez depois do clássico contra o Palmeiras. Colocando John Arias com cara de raiva dentro do Morumbi, rasgando a bandeira do São Paulo. Será que esses caras têm noção da importância que tem uma bandeira para um time grande de futebol? Não, eles não têm noção. Sabe por quê? Porque eles colocam no ar um bando de gente que não tem história nenhuma no futebol, um bando de uma geração Nutella que nunca viveu o futebol raiz e que não tem noção do quanto representa a bandeira de um grande clube para você fazer uma brincadeirinha dessa, ainda com um grande rival, com um jogador do Palmeiras rasgando a bandeira do São Paulo. Então, você coloca essa geração Nutella irresponsável dentro de uma emissora que está transmitindo o jogo, sem conhecer nada de futebol, e aí desrespeitam uma torcida que é uma das maiores do futebol brasileiro.
E mais do que isso, a hipocrisia dessa tal de Cazé TV. Porque no ar, eles encheram aquilo ali de lacrador, né? Que se acham pilares da moralidade, que a qualquer coisa que acontece se fazem de pilares da moralidade. E aí, vai a Cazé TV e posta uma montagem patética como essa, que incita descaradamente a violência. E eu posso dizer isso porque eu não sou Nutelinha como a geração Cazé TV. Eu vivi o futebol raiz. Então, eu sei que organizadas, quando entram em combate até hoje, roubam a bandeira da outra, rasgam a bandeira da outra, queimam a bandeira da outra. Sabe por quê? Sabe pra quê? Pra representar que elas venceram. Aí vai a Cazé TV e posta o Arias rasgando a bandeira do São Paulo dentro do Morumbi. E outra coisinha que é bom a gente deixar claro, tá? Quando vai um jogador, chuta a bandeirinha do escanteio na casa do adversário, né, com o símbolo do clube, os lacradores da Cazé TV ficam indignados, revoltados. Dizem que é desrespeito, que está incitando a violência. Mas a Cazé TV pode postar algo patético e desrespeitoso com uma torcida gigante como isso aqui. Pelo amor de Deus. É porque eu tenho coragem de falar. Todo mundo pensa. Sabe por que eu tenho coragem de falar? Ah, mas a Cazé TV tem muita audiência. Transmitindo o jogo, até minha mãe dá audiência. Você não precisa ter talento. Transmitindo o jogo, o torcedor é obrigado a assistir. E o mínimo que ele merece é respeito. É isso, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião. A sua opinião aqui é fundamental no canal. Rapaziada, no papo reto, a minha opinião é uma só. Os caras pedem pro jogador ser verdadeiro. O jogador falou a verdade. O Palmeiras amassou o São Paulo. Aí o cara fala a verdade. Aí a própria mídia quer detonar o cara porque o cara falou a verdade. Uma coisa que todo mundo tá vendo. E é verdade, pô. O Palmeiras amassou o São Paulo. Pelo amor de Deus. O São Paulo não conseguiu finalizar. Só chuveirinho. Mano, que jogo chato foi o segundo tempo. O primeiro tempo o Palmeiras amassou. Finalização, pai pum. Agora no segundo tempo, só escanteio. Arremesso lateral, chuveirinho. Mano, que futebol feio, mano. Papo reto. O Lucas quebrou a costela, né, mano? O Lucas faz uma falta grande, mano, no São Paulo. O Lucas, eu não gostava muito do Lucas, não. Mas vendo bem, pessoal, ele faz uma falta necessária no São Paulo. Mas é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreva no canal. Se puder hypar o vídeo, aperta o botãozinho de hypar, fica perto dos comentários. Assim o YouTube vai recomendar pra mais pessoas, certo? E é isso, tamo junto e esse é o começo.